Sejam bem-vindos a mais um podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. E hoje vamos falar sobre uma excelente notícia. O tema é Libertos da Lei, Cativos pela Graça. Aleluia. Eita, e para falar sobre esse assunto, eu não estou aqui sozinha, eu já estou com grandes expectativas. Aumentem as suas expectativas, porque nós vamos trazer a palavra de Deus, vamos falar dessa graça maravilhosa. E Nilson Diniz está aqui comigo, ele é ministro da palavra. Seja muito bem-vindo ao Amém. podcast Glória Deus e a Deus. Débora. É um prazer e uma honra estar aqui Amém. contribuindo com o reino, porque eu creio que esse podcast ele é uma extensão do reino de Deus aqui na terra, Amém. Glória a onde Deus. pessoas vão ser alcançadas por essa ministração. Amém. Amém. E que fica gravada até a eternidade. Glória a Deus. Porque fica disponível, né, no YouTube Isso. e no Spotify. Então vamos começar, né, Nilson, Amém. falar sobre esse tema tão maravilhoso do qual Deus colocou em nossos corações. Nilson, qual a diferença entre dispensação da lei e dispensação da graça? Fique à vontade, meu irmão. Aleluia. Dispensação fala de aliança. E o que é dispensação? Dispensação é um período de tempo onde Deus se relacionava com a humanidade por meio de uma aliança. Eu gosto de usar o exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana, quando Jesus chega lá em João 4, tá ali os dois dialogando. Uhum. Aí Jesus tem um pedaço da conversa que Jesus diz: vai chamar teu marido. Aí ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5. E o que tu tem agora não é o teu marido. Aquela mulher, ela simboliza a humanidade, que passou por 5 alianças. Uau. 5 alianças. Que alianças são essas? Aliança edêmica, aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica e aliança mosaica. Todas essas 5 alianças simbolizam aquela mulher. Ou seja, 5 dispensações. E o interessante é que todas essas alianças eram de Deus com o homem. A aliança não é de Deus com Adão. A aliança de Deus com Noé. A aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus com Noé. Só que a nova aliança agora é de Deus Pai com Deus Filho. É por isso que é perfeita. E ela é eterna. Não foi Débora que fez essa aliança com Deus. Sim. Foi Cristo. É por isso que ela é inquebrável. Não pode quebrar. E ela é perfeita. Perfeito. Isso é dispensação. Isso é a dispensação da lei. É a dispensação até a lei. Sempre que eu falar de alianças, eu vou estar abordando as 2 alianças principais. A aliança da lei, que foi no Monte Sinai, e a aliança da graça, Uhum. que foi no Monte Sião. Sim. Aí eu vou estar abordando essas 2 alianças, principais alianças. E a dispensação da graça seria essa diferença que você falou. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. Sim, sim. E o que é graça? O que é graça? Eu escutei uma definição esses dias de graça, eu achei bem interessante. Graça é a própria essência de Deus, é a própria vida de Deus, doadora. Uhum. Então, graça é a vida de Deus dada em troca de nada para alguém que nada merece. Uau! É por isso que é de graça e pela graça. De graça significa que não tem preço. Uhum. E pela graça significa que não tem mérito. Ou seja, não tem preço que você possa pagar para ter. E não tem mérito que você possa fazer para merecer. Por quê? Porque Deus é um Deus tão rico que não tem necessidade de vender. Uhum. E o homem é tão pobre que não tem condições de comprar. Perfeito. É por isso que é de graça. Por isso que é de graça. Se eu chego, Débora, eu tenho uma Ferrari para te vender. Essa Ferrari custa 50 centavos. Tá de graça? Tá. Não, tá de graça. Não tá ainda porque eu tenho que pagar os 50. Você ainda pagou 50 centavos, então Uhum. teve um preço, teve um valor. Uhum. Só que o que Deus te deu é de graça. E eu costumo dizer, o homem ele é incapaz de ostentar seus méritos como um troféu diante do trono da graça. Oh, isso é maravilhoso. Então não tem como
Você chegar diante de Deus dizendo, eu mereço. Eu faço isso. Tem até uns irmãos que dizem, Senhor, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu dizimo, por que está acontecendo isso? Se você não confiar na graça, você vai confiar nos seus méritos. É. E quando você confia nos seus méritos, você rejeita o que lhe foi dado de graça. É por isso que é graça. E existe uma conexão, né? Entre a lei, como você falou, no início, depois que o pecado entrou no mundo. Eu até coloquei lá no meu Instagram, Foi, você viu? achei perfeito. Como seria um mundo sem leis? Como seria o trânsito sem regras? E aí, se eu estiver andando a 60 e só pode 50, aí eu vou transgredir essa lei. E aí, como é que eu faço? Como é que eu vou andar corretamente dentro dessa lei? Porque, assim, muitas pessoas que não entendem lei e graça, elas olham e dizem assim, o que é isso? O que é que eles estão falando? Não é assim? E as pessoas que já estão dentro da palavra, que estão na igreja, elas já entendem esse assunto que nós estamos falando. Né? E só para recapitular e deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo, talvez você seja alguém novo, né, e não está entendendo bem o que é lei e graça, mas a lei foi a lei que Deus deu, né, para o homem, para que a gente pudesse ser boas pessoas, digamos assim, né? Eu vou seguir essa lei, eu não vou matar, eu não vou roubar e vou tentar alcançar esse padrão dessa lei para ser um bom cidadão, digamos assim. Mas aí a gente alcançou? Nilson, a gente conseguiu alcançar esse padrão da lei? É impossível. Impossível, como Paulo diz. A lei, ela foi dada no Monte Sinai. Ela foi dada para um povo específico. Sim. Ela foi dada para os judeus. Mas qual era o propósito da lei? Paulo vai dizer em Romanos 3:20, o propósito da lei era revelar o pecado. E automaticamente o homem se via um pecador e precisava urgentemente de um Salvador. Uhum. É por isso que Paulo vai dizer que quando a fé chegou, a lei já não serve mais. Gálatas 3. Então, a lei era como um espelho. Ela já viu que o espelho ela revela a sujeira, mas ela não limpa? Uhum. É como a lei, ela como um raio-x, ela dá o diagnóstico daquela doença, só que ela não cura. Uhum. A lei é boa, Paulo vai dizer que a lei é boa, perfeita, santa, justa. A lei é boa, mas não salva. Não salva. É justa, mas não justifica. Ela só mostra o padrão, né? É santa, mas não santifica. É perfeita, mas não aperfeiçoa. A graça salva, justifica, santifica e aperfeiçoa. Perfeito. Que coisa maravilhosa. É sim. Essa é a diferença da lei e da graça. E da graça. Perfeito, perfeito. Nilson, quais eram os requisitos para ser abençoado na antiga aliança e quais são os requisitos para ser abençoado na nova aliança? Na antiga aliança, o requisito para ser abençoado era por mérito, obediência à lei. Deixa eu ler um texto aqui, está lá em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 3 só, vou ler. Se fielmente obedecerdes, presta atenção aqui, ó, se é uma condicional. Uhum. Se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, todos os seus mandamentos, sabe quantos eram os mandamentos? 613 mandamentos. Os 10 mandamentos era a espinha dorsal dos 613 mandamentos. Então, aqui todos os mandamentos. Se você quebrasse um mandamento, você quebrava toda a lei. Você poderia ser fiel e perfeito nos 612. Mas se você transgredisse um, manchou tudo. Manchou todos. É igual um exemplo que eu escutei um dia desse. O cara disse, você tem os 10 mandamentos, você tem lá 10 ovos, vai fazer um omelete. Você quebra um, quebra dois, quebra 9, todos 9 perfeitos. Quando você quebra o 10º, ele tá podre. Eita. Você perdeu todo o omelete. É verdade. Só por causa de um. A lei é do mesmo jeito. Se você quebrasse um, você quebrava
todos. E o único que cumpriu os 613 de forma perfeita foi Cristo, para que você não cumprisse. Por isso que ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Oh, Deus maravilhoso. Ou seja, o que você disse aí. A lei, ela não nos leva até o Pai. A lei, ela nos leva até o Filho. Uau, E é o Filho que nos conduz até o Pai. perfeito, perfeito. Aí, olha o que ele diz aqui, ó. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus e teu zelo de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Eterno teu Deus. Virão sobre ti todas essas bênçãos. Só até o 2. Ou seja, qual era o requisito para ser abençoado na lei? Tinha que obedecer tudo. A obediência à lei de Moisés. Porque a lei, como é que a lei funcionava? Faça o bem, receba o bem. Uhum. Faça o mal, receba o mal. Se você continuar lendo Deuteronômio 28, do 1 ao 14 é só bênção. Do 15 ao 68 é só maldição. É maldição para quem desobedecesse. Entendi. Se você ler a história dos hebreus, eles só viviam em cativeiro. Por quê? Porque eles viviam quebrando a lei. Aí algumas pessoas, por não entender o caráter de Cristo, não entender a diferença de aliança, dizem, rapaz, parece que Deus, na lei, na antiga aliança, era um e se converteu a Jesus na nova. Que não tem um entendimento. Parece que ele né? tá bonzinho na nova e... Não. Deus não muda. Ele é imutável. Amém. E, Nilson, você falando aí da severidade, né? Da seriedade que era para obedecer todas essas leis para eu ser declarada ok, né? Justa, boa. Isso só me mostra também, nos mostra a severidade do pecado, não é? Porque uma vez que o homem pecou e o pecado entrou no mundo, olha agora o que nós precisávamos fazer para voltar a ter aliança com Deus, mas não percebemos que não conseguimos. Não. Né? Sempre falhamos. Isso mostra, eu posso dizer isso, que a lei mostra, o padrão dela, mostra o pecado do início, o nível do pecado, a severidade do pecado. Se eu não me engano, acho que Paulo fala sobre isso, da severidade, porque ela veio nos mostrar o pecado. Isso. Não veio mostrar? Você só conhece o que é não adulterarás pela lei. Uhum. Paulo disse, eu não conheci a lei até ela dizer, não cobiçarás. Isso. Tá entendendo? Então, ou seja, o conhecimento do pecado vem pela lei, porque a lei, ela manifesta o pecado que está por dentro. Uhum. A lei, ela é uma referência, né? Daquilo que é correto e do que não é. A lei, ela revela a vontade de Deus, do que Deus gosta. Uhum. A graça revela a bondade de Deus. Por isso que superabundou a graça. Por isso que Paulo vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou A graça. a graça. Aí, muitas pessoas por não ter esse entendimento, quer dizer que agora nós podemos pecar porque estamos debaixo da graça? Ou seja, você não entendeu a graça. Uhum. Se você tem esse entendimento, é porque você não entendeu a graça. Não entendeu a graça. Porque alguns pensam, rapaz, que graça é essa que vocês estão pregando? Parece até que é algo novo. Uhum. Faz 2000 anos que Cristo veio revelar ela. E o povo ainda está... Débora, infelizmente, muitos cristãos hoje estão com o pé no Monte Sinai e com o pé no Monte Sião. Uns, dia de domingo, frequentam a igreja de Moisés, no outro domingo frequentam a igreja de Cristo. Aí Paulo chama isso de mistura. E Deus abomina a mistura. Uhum. Quer um exemplo? Quando Jesus sobe no monte da transfiguração, em Mateus 17, Jesus chama consigo Pedro, Tiago e João. Só que aparecem dois personagens ali também. Quem? Elias e Moisés. Estão lá Jesus, Moisés e Elias. Os discípulos ficaram tão impactados que Pedro se levanta e diz, Senhor, é bom que estejamos aqui para fazer 3 tendas. Engraçado. Para fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. E vamos ficar aqui, né?
Aí, quando Pedro termina de falar, Deus se manifesta. Ele desce em uma nuvem de glória e diz... Estou usando a minha linguagem. Parafraseando. Uhum. Pare. Este é meu filho amado. É a ele agora que vocês devem escutar. Por quê? Porque Elias Perfeito. representa os profetas. Uhum. Moisés representa a lei. O que Deus estava dizendo? A lei e os profetas vieram se curvar à graça. Uau, ele... Só que Jesus não chamou os três por acaso. O nome João significa graça. Ah, não sabia. Deus gracioso. O nome João significa graça. João. O nome Pedro todo mundo já sabe. Até quem não é crente sabe que o nome Pedro significa pedra. Uhum. A lei foi gravada onde? Uma pedra. Nas pedras. Sim. E o nome Tiago, uma das traduções para Tiago, nos originais, significa substituição. Aí você junta. Substituindo a lei, pedra, pela graça. Meu Deus. É isso que Deus estava dizendo. Pedro estava querendo colocar debaixo da tenda do mesmo ambiente a lei, os profetas e a graça. E a graça que é Cristo. Pedro queria misturar. Aí quando Paulo chega em Gálatas, Paulo desmonta todo esse argumento. Sim. Se você ler Gálatas no capítulo 1, versículo do 8 ao 9, Paulo vai lançar uma dupla maldição. E existe maldição na graça? Existe. Uma dupla maldição para quem mistura lei e graça. Sim, entendi. Até porque quando você diz que está na graça e anda pela lei, você nega a graça, você nega o filho, você nega o sacrifício, você nega o que Deus fez. Por exemplo, eu decidi agora guardar o sábado. Um exemplo, eu decidi guardar o sábado. Onde é que é pecado nisso? Não existe pecado nisso. Eu decidi guardar o sábado porque... Um exemplo, estou dando um exemplo. Onde é que é o pecado? Quando eu chego para Débora, Palmirante, e digo, se você não guardar o sábado, você perde a salvação. Entendi. O que isso acontece? Eu estou colocando a obra do Calvário com outra coisa. Entendi. É a obra do Calvário mais o sábado. É a obra do Calvário mais a circuncisão. É a obra do Calvário mais o dízimo. Eu escutei esses dias um pastor dizendo, se você não for dizimista, você é arriscado a perder a salvação. Ou seja, foi a redenção que me salvou, foi 10%. Então eu estou igualando a lei das obras com a obra de Cristo. Isso. Aí Paulo chama isso de mistura. Aí Paulo vai dizer, insensato Gálatas, vocês começaram no espírito, estão terminando na carne. Vocês não sabem que quando a pessoa tenta se justificar pela lei, da graça caístes? Só tem uma forma de você cair da graça, não é pecando, é misturando lei e graça. Uau. A carta de Gálatas é uma carta de liberdade, é um grito de liberdade. Paulo disse, você foi chamado para a liberdade. Mas não deu ocasião à carne. Que carne era aquela que ele estava dizendo? Eles estavam voltando para os velhos rudimentos. E ali a mente deles eram cheio de sofismas, eram cheio de pensamentos da lei, né? Você consegue imaginar uma vida inteira a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. Eles estavam sendo influenciados, eram cristãos gentios que tinham se convertido ao cristianismo e estavam sendo influenciados por judaizantes. Uhum. Os judaizantes começaram a influenciar eles, ou seja, eles tinham saído do paganismo para o cristianismo e estavam agora voltando para o legalismo da lei. Débora, interessante, só para frisar e terminar essa frase. Se você ler Coríntios, Paulo vai corrigir várias vezes os coríntios, mas Paulo, antes de corrigir, Paulo elogia eles. Louva a Deus pela vida deles. Você vê a animação de Paulo com os coríntios, apesar de haver vários pecados, tinha divisão, uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de... Os piores que diziam que era de Cristo, porque não se submetia a nenhuma autoridade. Esses eram os piores. Aí tinha filho que estava pegando a mulher do pai. Tinha outros crentes que estavam levando a crente a tribunais
Paulo teve trabalho, viu? Ou seja, era uma bagunça na hora da ceia. Só que Paulo está batendo de frente com o comportamento deles. Sim. Mas você vai ver que tem louvor, tem... Na carta vai ter saudação, mas na carta de Gálatas não tem louvor, não tem saudação, não tem elogio. Paulo já começa batendo de frente. Por quê? Porque para Paulo, uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. Porque a doutrina vai reger a forma que Débora vai viver. Se ela crê que é uma miserável pecadora, salva pela graça, ela vai viver como uma miserável pecadora. Sim. Mas quando Débora sabe que ela é justa em Cristo, que ela é amada, que ela é filha, é dessa forma que ela vai se mover. É o entendimento. É do ponto certo. Isso. Né, Nilson? É do ponto certo, do ponto da graça. Eu entendendo o que Deus fez enviando Jesus para me salvar do poder da lei e do poder do pecado, Isso. para que eu consiga ser santificada diariamente, para que eu seja transformada, para que a mente de Cristo esteja em mim. Vive em novidade de vida. Isso. Porque se eu realmente permaneço na lei, eu vou viver sempre presa. Isso. Eu vou viver cativa à lei, que não é o tema desse episódio, né? Nós somos libertos da lei e cativos pela graça. Perfeito. Interessante que eu vou só ler esse para confirmar esse tema. Tá lá em Romanos 6, para quem está nos ouvindo, Romanos 6, 14 Sim. e o 22 diz assim, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí no versículo 22 do capítulo 6 de Romanos diz assim, ó: mas agora, tendo sido libertos do pecado e tendo vos tornado servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo está falando o quê? Uma pessoa, quando ela vive debaixo da lei, o pecado ela tem domínio sobre ela. Porque ela está debaixo da lei. Só que a lei ela foi dada para os servos, a graça para os filhos. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. E, Nilson, o entendimento da graça. Quando a gente olha para o que Deus fez, para o que Cristo fez, quando Paulo enfatiza esse ponto em nossas vidas, por que devemos olhar para Cristo? Porque somente nele nós vamos ser libertos. Você pode falar, a gente falou um pouco da lei, você pode falar um pouco da graça sobre o que Deus fez a nosso respeito? Aleluia. A maior resposta está na cruz. A justiça e o amor se beijaram na cruz. Interessante que tem uma frase que ela é verdadeira, mas é cheia de legalismo. Deus é amor, mas também é justiça. Você nunca ouviu essa frase, não? Com certeza. Deus é amor, mas também é justiça. É uma frase verdadeira, sim ou não? Sim. Só que ela é carregada de legalismo. Você quando vê uma pessoa falando isso, ela tá cheia de legalismo. Onde é que você vê o amor e a justiça junto? Na cruz. O amor, Deus é amor? É. E como é que ele prova seu amor? Romanos 5,8. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, ele provou seu amor. Deus é a justiça? É. E como foi que ele manifestou sua justiça? Ele não manifestou sua justiça matando. Ele manifestou a sua justiça morrendo. Salvando o seu povo. Você quer amor maior do que esse? Tem até uma frase que eu vi esses dias. Você quer uma definição do que é amor? Não vá a uma sala de cinema, vá ao Calvário. Uau! Vá ao Calvário. Lá foi aonde o amor foi pregado. E o tema da mensagem foi Tetelestai. Está consumado. Uau. Aleluia. Aleluia. Eu me alegro muito quando eu medito na morte de Jesus. Quando eu medito no que Deus fez por mim e pelo mundo. A gente lê muito esse versículo, quase todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê Aleluia. não pereça, mas tenha vida eterna. E às vezes a gente lê isso só por ler. Por ler. Essa aqui é uma frase bonita. Só uma frase bonita, mas para meditar.
Deus amou o mundo. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê o amor de Deus. Manifesto. E a gente vê também o nosso pecado pregado lá. Isso. Porque Jesus, ele se fez pecado por nós. Sem nenhum pecado, ele se fez pecado em nosso lugar. Para que a vida dele estivesse em mim. Isso. O nome disso é graça. Isso é graça. Então, eu amo, sabe, Nilson? E eu convido as pessoas que estão nos ouvindo agora a meditar. Porque esse é o cerne. Esse é o foco. Esse é o princípio. Isso. É Cristo. Que as pessoas, elas meditem nisso todos os dias. Porque quando você começa a meditar que o seu valor foi o preço do sangue de Jesus, Isso. o seu valor é o sangue de Jesus. Isso. Você não vive, com esse entendimento, você não vive mendigando atenção. Isso. Mendigando amor. E você começa a entender o amor de Deus por você. Porque o mundo, ele jaz do maligno, o mundo de aflições, o mundo onde a maldade está por toda a volta. Estamos ainda vivendo Isso. nesse mundo assim. Mas nós estamos em Cristo. Amém. E para só finalizar esse primeiro tópico, Sim. as bênçãos da antiga e as bênçãos da nova. Então, na lei, você era abençoado por guardar os mandamentos. Sim, sim. Por obedecer. E na graça, como é que você é abençoado? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, nós somos abençoados não porque obedecemos. Nós somos abençoados porque Cristo obedeceu. Isso. Então, o meu foco não é no meu mérito, na minha performance. O meu foco é em Cristo. Então, é a obediência de Cristo que me torna abençoado. Perfeito. Por isso que é para todo aquele que crê. Isso, é para você quem precisa crer Isso. no que Cristo fez por você. Porque a lei da antiga aliança é regida por obras. A lei da nova aliança é regida por fé. O justo não viverá pela obediência. O justo não viverá por obras. O justo viverá pela por fé. fé. E Deus me deu essa palavra essa semana. Porque ele me disse Hebreus e Abacuque. E lá em Hebreus cita Abacuque, que é... Isso, Abacuque 2:4, se eu não me engano. Isso. O justo Viverá pela fé. Aí fé. Romanos 1:17 diz a mesma coisa. Gálatas 3:11 diz a mesma coisa. E Hebreus 10:38, se eu não me engano, diz a mesma coisa. E essa fé é a fé no Filho de Deus. Isso. Não é, Nilson? Essa fé é nele, é na obra consumada dele, não é na minha obra. Infelizmente, muitos cristãos colocam mais esforço na obra que eles fazem para Deus do que na obra que Cristo fez por eles. Aí eu te pergunto, Nilson, o que eu e você e a Almirante que está aqui com a gente, ou o mundo inteiro, poderíamos fazer comparado ao que Cristo fez? Nada. Nada. É por isso que você só recebe de graça. Isso. O que Cristo fez, o que ele nos deu é tão maravilhoso que graça é dom. Dom é dádiva. Dádiva é presente. E presente não se conquista, nem se compra. Presente se recebe. Isso. Presente se recebe. E o maravilhoso do presente não é quem estipula o valor, não é quem recebe. Quem estipula o valor é quem dá. Então você recebeu um presente da dádiva da vida, não foi porque você pagou um preço, foi porque ele que pagou o preço. Esses dias eu disse para uma irmã que estava meia com a consciência pesada, porque foram trazer uma acusação sobre ela, sobre a oração. Irmão, disseram que eu não estou orando, não estou pagando preço. Aí eu disse, oração não é pagar preço. Oração é desfrutar do preço que já foi pago. Uau! Isso é graça. Uau, uau. Amém, glória a Deus. Vamos continuar. Para a gente responder aquelas perguntas que você estipulou, que eu creio que são importantes. Por que Paulo chamou a lei de ministério da morte e da condenação? Eita glória. Aí o caldo vai engrossando mais. Vamos abrir lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Paulo vai dizer por quê
2 Coríntios 3. 3. Verso? Deixa eu colocar aqui. NVI. 3, do versículo 6 em diante. Certo. Ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Abrindo aqui um parênteses. Ser ministro de uma nova Aliança. Sabe o que isso significa? Que Deus não tem compromisso com o ministro da antiga aliança. Porque mudou o sacerdócio. Amém. Nós somos ministros e sacerdotes de uma Amém. nova aliança. Amém. E glória a Deus por isso. Então Deus não tem compromisso com o ministro da antiga aliança, mas da nova. Aí o versículo continua, né? Ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí ele vai dizer no versículo 7, o ministério que trouxe morte foi gravado com letras em pedras. Qual foi o ministério que trouxe morte? Que foi gravado em pedras? Foi a lei de A lei. Moisés. Só que tem um grupo de cristãos que diz, não, irmão, essa lei aqui é a lei cerimonial. Ela foi abolida, trouxe morte. Não. Paulo está dizendo a lei que foi gravada em pedras. Que foi gravada em pedras foi os 10 mandamentos. A lei cerimonial, a lei civil foi gravada em pergaminhos. Eu nunca tinha lido isso aqui. E se eu li, passei direto. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra? Aí o ministério da morte que foi gravado em letras de pedras. Mas esse ministério veio com tal glória, ele está falando da lei, que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Aí o versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Aqui o ministério do Espírito pode dizer graça. Sim. A nova aliança. Aí ele vai dizer no versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação. Ao versículo 6, Paulo vai dizer que a letra mata. Paulo está falando da lei. Uhum. No versículo 7, Paulo vai chamar a lei de ministério da morte. No versículo 9, Paulo vai dizer que a lei é o ministério da condenação. Como entender isso? A lei governava homens espiritualmente mortos. A graça governa homens espiritualmente vivos. Uau, glória a Deus. Quando Deus foi dar a lei a Moisés, Moisés passou quantos dias? Em cima do monte? 40. Quando a lei é dada, Moisés desce. 3.000 almas morreram. A letra mata. Porque quando Moisés desce, estão fazendo uma festa ali e estão adorando um bezerro. Eles quebraram o primeiro mandamento. Não terás outro Deus além de mim. Então, na quebra desse mandamento, 3.000 almas morrem. A letra mata. Moisés passou quantos dias? 40. A lei, a antiga aliança, era uma sombra que apontava para a realidade da nova. Quando a lei foi dada no Monte Sião, quando é no Monte Sinai, quando é no Monte Sião, o Espírito da graça desce. No dia de Pentecostes. Só que, antes disso, Jesus passa quantos dias? 40. Jesus passa 40 dias. Quando ele sobe, o Espírito da graça desce. Uhum. Quando o Espírito da graça desce, 3.000 almas recebem vida. A letra mata na antiga aliança, na nova, o Espírito da vida. Na lei, foi 3.000 que morreram. Na graça, 3.000 recebem vida. Por quê? Olha interessante como é esse paralelo entre a lei e a graça. O primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue, resultando em morte. O primeiro milagre de Jesus Filho foi transformar água em vinho, resultando em alegria. Uhum. Uau. Isso é maravilhoso. É como nós devemos interpretar a Bíblia, lendo ela completamente. Pronto, aí você entrou me fez lembrar de algo. Você não precisa do Espírito Santo para entender a lei. Qualquer um entende. Mas é impossível, Débora, sem o Espírito Santo você entender a graça.
É verdade. A religião qualquer um entende. Você não precisa de revelação para entender a religião. Mas é impossível, sem revelação, você entender o ministério da graça. É como se fosse ler uma mensagem qualquer, de um Isso. livro, de uma placa, e você está lendo uma informação a título de conhecimento. Um conhecimento acessível a qualquer ser humano. Isso. Mas o conhecimento da graça é um conhecimento além. É um conhecimento Libertador. espiritual, é um conhecimento sublime que desce do coração de Deus para aqueles que creem. Isso. Então, é diferente. Mas por- aqueles que têm sede serão saciados. Isso. É por isso que Paulo disse: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Olha o que Paulo está dizendo. Os que recebem. Qual é o segredo para reinar em vida? Não é fazendo, é recebendo. Sim. E interessante também a gente observar que quando Jesus está ali na cruz, ele vence a morte. Isso. Ele vence. Ele experimenta a morte por todos. E vence ela, porque somente ele poderia vencer a morte. Somente ele. Somente ele. E uma vez que eu creio nele, recebo o Espírito Santo dele, eu também venço a morte Isso. e tenho o dom da vida, e tenho a vida dele em mim. Aleluia. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. Olha, que definição maravilhosa. Jesus sendo bom, recebeu o mal que não merecia. Nilson, sendo mal, recebeu o bem que não merecia. Isso é graça. Isso é a graça O que você de falou aí da Deus. cruz. É a graça de Deus. Aí interessante, nós falamos da lei sobre a condenação, a morte. Sim, sim. Agora, sobre a condenação. Tem um exemplo maravilhoso. A mulher adúltera pega no ato de adultério, em João 8. Eu não vou ler aqui para ter tempo. Uhum. Os fariseus, tá Jesus na porta do templo, ensinando de madrugada. Chegam os fariseus, caçadores de pecado alheio. Porque eles era tempo de festa, eles eram para estar fazendo alguma cerimônia, sacrificando animais, alguma coisa. Só que eles estavam procurando pecado para tentar Eles são chamados condenar Jesus. de doutores da lei, né? Era. E Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas, raça de víboras. Raça de víboras. Aí interessante que quando ele chega com aquela mulher, ele diz: esta mulher foi pega em adultério, no ato de adultério. E a lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, o que dizes? Estava ali o representante da lei, levando a mulher para a sentença da graça. Perfeito. Não dava outra. Jesus está arriscando. Ninguém não sabe o que é. Algum dia ele estava falando que Jesus estava escrevendo o pecado deles. Eu acredito que Jesus naquele momento fala com o Pai. Eu acredito, né? É um pensamento meu. É um pensamento É seu. um pensamento que ele para e pergunta: Pai, Isso. o que eu faço? Porque ele era obediente o tempo Porque todo. ele era 100% guiado pelo Espírito. Isso. E ali ele pega a resposta e... Eu também tenho uma interpretação ali. Eu creio que ele estava escrevendo uma nova história. Ah, muito boa também. Ele está escrevendo uma nova história daquela mulher. Aham. Só que ali, Débora, nós vemos 3 coisas manifestas ali. A lei trazendo a condenação Para aquela mulher. que ela merecia. Uhum. A misericórdia anulando a condenação que ela merecia. E a graça concedendo o perdão que ela não merecia. Aí nós vemos essas 3 manifestações. A lei, a misericórdia. Qual a diferença de misericórdia e graça? A misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos, que era a morte. E o que é graça? É Deus nos dando o que não merecemos, que é a vida. Então aquela mulher merecia o quê? A morte. Segundo a lei, ela merecia a morte. A graça, a misericórdia
anulou o que ela merecia, que era a morte. Sim. A graça concedeu o que ela não merecia, que era o perdão. Porque ela transgrediu a lei. Isso. Aí Jesus chega e diz: quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Interessante que outro ser humano não tinha como escapar daquela cilada. Somente Jesus. Porque eles colocaram Jesus contra a lei de Moisés, colocaram Jesus contra a lei romana. Então Jesus foi aonde? Enquanto eles colocaram Jesus, tentando pegar Jesus na lei de mosaica ou na lei romana, Jesus pegou ele na lei da consciência. Sim, Quem sim. não tiver pecado. Por quê? Porque os 10 mandamentos, os nove primeiros, poderia ser julgado por qualquer tribunal terreno. Qualquer tribunal terreno tinha a legalidade e a autoridade para julgar os primeiros 9 mandamentos da lei, escrita nas tábuas. Mas o 10º, somente o tribunal divino poderia julgar. Porque o 10º era de foro íntimo. Somente Deus pode julgar. Não cobiçarás. Ninguém sabe que você está cobiçando. Mas os 9 primeiro, todo mundo sabe que tem como julgar, mas o 10º não. Aí Jesus chega e vai aonde mesmo? No íntimo. Por quê? Porque o desejo deles era de matar Jesus. Sim. Por isso que ele traz aquela mulher para tentar pegar Jesus. O desejo deles, a cobiça deles, era pegar Jesus. Jesus disse: se vocês não tiverem pecado, atire a primeira pedra. Ele vai pro 10º. Uau, perfeito. Ele vai na consciência de Jesus, na consciência dos fariseus. Esses dias eu estava lendo nos evangelhos, quando Jesus fala, ele compara, por exemplo, essa questão do adultério. Aí ele vai e compara, né? Na lei diz não adulterarás, mas hoje na graça, né? Estando em Cristo, nós precisamos ter um coração puro, porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos transformados por dentro. E aí ele diz, né? Se você desejar no seu coração, você já pecou. Isso aí é o Sermão do Monte. Uhum. O Sermão do Monte é a maior exposição da lei. Jesus estava, de fato, revelando como, de fato, é a lei. Pronto. E aí a gente pode trazer esse ponto que eu acho que é importante. Estamos na graça. E aí eu posso fazer o que eu quiser, porque tá acontecendo isso nesses últimos dias, Isso. interpretações erradas da graça. E aí as pessoas dizem, não, porque a graça é Deus, porque Deus perdoa, porque... Enfim, estamos na graça. Como precisamos andar? Imitando Cristo. E o interessante, na lei você era obrigado a andar em santidade. Na graça, a santidade é um fruto de um espírito recriado. Você não se esforça para ser santo. É só você ser. Só andar. Se estiver se esforçando, não entendeu a graça. Isso. Assim como ele é, na lei dizia, como você pensa, assim você é. Na graça, assim como Cristo é nos céus, você é na terra. Amém. E aí, por exemplo, pessoas que estão encarceradas em algumas situações de pecado, sei lá, seja pornografia, seja Algum bebida, vício. algum vício, essas pessoas estão sendo dominadas pelo pecado. Como fazer na graça? Entender como é. As pessoas, elas precisam entender que é por Cristo, porque tem pessoas que querem se libertar das coisas erradas. Você está falando de pessoas cristãs já, né? Cristãs ou que se entendem, né? Que receberam Jesus e querem se libertar. De algum vício. E tem pessoas, eu percebo que tem pessoas que querem fazer aquilo por mérito próprio. A gente vê muitas pessoas ainda, né? Debaixo da lei, infelizmente. Esforço. Ai, não, porque eu vou conseguir. Inclusive, tem até um rapaz que eu entrevistei ele aqui, ele disse que se libertou da pornografia quando ele teve a revelação de Cristo. Isso. Foi quando ele teve a revelação de Cristo. Como é que você vai dominar o pecado se você nunca vai conseguir dominá-lo, se não for aquele que dominou e venceu? Isso. Boa pergunta. Não é? É interessante que o diabo, ele não resiste a você porque você é talentosa, porque você é bonita ou porque algum mérito seu. O que Tiago vai dizer?
sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só tem uma forma do diabo fugir, é quando eu me sujeito àquele que o venceu. Uhum. Só tem um jeito de eu vencer o pecado, é quando eu me sujeito àquele que venceu o pecado. Quando eu me relaciono com aquele que venceu o pecado. Então, Jesus disse, quando for orar, entra no teu quarto. Então, eu não entro no quarto para orar, para vencer algum pecado. Eu entro no quarto para me relacionar com aquele que venceu o pecado. Perfeito. Então, é ele que me dá força para vencer o pecado. Aí um conselho para quem está em casa que é cristão. Está preso em algum vício, pornografia, alguma coisa. Não faça nada, só creia no amor. Duas coisas que você vai declarar. A tua graça me basta. Amém. E segunda coisa que você vai declarar. Eu sou a justiça de Cristo. Eu sou a justiça de Cristo. Eu escutei uma ministração esse dia que uma pessoa era viciada em pornografia e entrou em contato com o pastor. Pastor, o que é que eu faço? E o pastor disse, não faça nada. Só creia e declare que você é a justiça de Cristo e a graça dele te basta. Perfeito. Toda vida que você sentar em frente à televisão para ver aquilo, ou de frente a uma tela no celular, eu sou a justiça de Cristo e a tua graça me fortalece. Não é a minha força, é a tua graça. Uau. Pronto. Então seremos mais que vencedores Isso. em Cristo. Todas as coisas, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Porque é em Cristo. Isso. Quando eu comecei a entender que o meu lugar é em Cristo, tudo começou digamos, mudar. a mudar, a se render, a ser transformado. Isso. Porque quando nós temos esse entendimento que não é na minha força e o que o mundo está fazendo, tentando por força própria. Tentando. Porque eu tô tentando fazer isso, eu tô tentando fazer aquilo, eu tô fazendo, então a minha força sou eu Aí e se eu. frustra. Se frustra. Se a gente não tiver debaixo da misericórdia de Deus, do que Ele fez ao nosso respeito, se não estivermos em Cristo, nós não vamos vencer nada. Porque é nele. Então, tudo que tiver na sua vida, o que for, é nele, é pelo poder dele, a obra é dele. E não tem lugar melhor para se estar do Isso que em mesmo. Cristo. Todo pecado cometido tem a ver com o suor do homem. Uau. E todo pecado Perfeito. perdoado tem a ver com o sangue de Cristo. Não tem nada que o Senhor faça que o sangue já tenha feito. Amém. Tá entendendo? Aí só para finalizar esse tópico, a lei, interessante que a lei ela fazia distinção entre o puro e o impuro. Uhum. Na antiga aliança, se o impuro tocasse no puro, o puro se tornava impuro, Contaminava. contaminava. O maior exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Ela não podia não estar nem na cidade, no meio do povo. Se ela entrasse, ela tinha que dizer impura, para que o povo se afastasse. Então ela entra no meio de uma multidão impura e toca em quem? No puro. No puro. E o puro santifica ela. Ou seja, na lei, o pecado é contagioso. Na graça, a cura é contagiosa. Perfeito. Isso é graça. É a graça de Por isso que eu sou Deus. apaixonado por essa mensagem. É sim. É o ponto principal. É o que está no coração de Deus. É a graça. Ele amou o mundo fazendo isso. Isso mesmo. Uma vez chegou um irmão chegando, perguntando pro pastor, pastor, eu tenho dificuldade de entender essa graça. Aí ele fez, então você tem dificuldade de entender o próprio Cristo, porque ele é a própria graça. Sim. Se a sua dificuldade é de entender essa mensagem da graça, então você tem dificuldade de entender o próprio Cristo. Pode ser que ele tenha dificuldade de receber. Isso Porque aí a se dá graça- por excesso de mérito. Excesso de mérito. Por isso que o homem que tenta fazer tudo pela própria força, ele nunca vai conhecer a graça. Isso. Nunca, nunca. Show. Perfeito. Isso mesmo. Então, quando a minha conversão verdadeira, né, minhas novas vestes, quando Débora realmente começou a buscar a palavra, foi quando eu entendi que do meu jeito não dava certo, pela minha própria força não dava certo, e aí eu tive que saborear o resultado das minhas atitudes pecaminosas, porque a conta chega para Vem. todos nós. Tudo que você faz aqui,
você colhe. Então eu comecei a colher aquilo. Só tristeza no meu coração, obviamente. Cristo não estava em mim. Isso. E aí o que aconteceu? Eu percebi que eu era incapaz de me tornar justa por si própria. Foi quando eu olhei para a cruz, foi quando eu olhei para Cristo e entendi que ele era a minha salvação. Isso. Uma vida de esforço é uma vida cansativa. É, só a palavra, né? Uma vida cansativa. E é lindo, né? É pensar nessas coisas como o que Jesus fez nos dá o acesso de ter o poder dele em mim. Isso. Imagina, Jesus está em mim, o poder dele. Então, me use, Senhor. Sou teu vaso. Me diz o que o Senhor quer fazer. E aquela força, aquele amor, o bálsamo do Senhor desce sobre você. Desce sobre você e você realmente vai mudando. Não tem como alguém ter conhecido a graça, ter recebido Cristo, né? Recebendo a graça, e não mudar de vida. Isso mesmo. Se você não mudou, você não conheceu. E é o que Paulo vai dizer, né? Vocês estão vivendo na lei? Então vocês não conheceram o que Deus fez. Você não vai desfrutar não do que vai Deus desfrutar, fez. porque é real. Eu faço a minha própria análise, né? Como Paulo diz, examine-se, e eu me examino. Eu não sou a mesma Débora. Desconheço aquela do passado, aquela velha criatura, sem Cristo. E hoje, quando eu olho para mim, eu digo, só podia ser Jesus na minha vida. É Ele em mim, a esperança da glória. É Ele em mim que move os meus passos. É Ele que me dá toda a capacidade. Que te capacita. Como é que eu ia estar apresentando um negócio desse aqui se não fosse Ele? Isso mesmo. Jamais. Eu digo, Senhor, quer isso? E é só o começo. Mas é Ele em mim. Nunca te eu. capacitando. Uma vez, só pra finalizar, uma amiga chegou pra mim e me deu um abraço e disse, é tão bom seu abraço. Eu disse, sabe por que o meu abraço é bom? Porque é Cristo em mim. Se ele não tivesse aqui, eu não era nada. É esse entendimento pra gente realmente ser mais que vencedor que a gente precisa ter. Isso mesmo. E essa graça que você falou de acesso, ela só tem um meio de acessar ela. É por meio da fé. Paulo vai dizer em Efésios 2:8. Sim. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Perfeito. Ou seja, tudo que Deus é, nós recebemos pela sua graça. E tudo que ele tem, nós recebemos por fé. Sim. Então, a graça é Deus estendendo as mãos para me abençoar e a fé é eu estendendo a outra mão para receber. Uau. Então, a graça ela é acessada por meio da fé. Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. Isso. Tem É que ter impossível. fé, se aproximar dele, crendo que ele existe e crendo que ele mostrou seu amor através de Cristo. E aí é pela fé. Pela fé. É pra quem crê. É pra Por quem isso que eu crê. sempre tô falando, eu falo, eu prego, eu falo pra uma pessoa, aí no final eu digo, você crê? Porque tem que crer. Se não crer, não vai ver a glória de Deus. Isso. Jesus disse Tem isso para que Marta. crer. Tem que crer. Tem que crer. A condição é essa, né? Na Velha Aliança tinha quantas? 600 Tem e que fazer. tinha as condições lá do que você tinha que fazer. E a única coisa que nós precisamos para estabelecer um relacionamento com Deus é crer. Porque, de fato, precisamos crer, né? Em Deus para ter um relacionamento com Ele. Isso. Você acessa a graça por meio da fé. Você é salvo pela graça. Você é abençoada pela graça. Você é curada pela graça. Porque alguns dizem, rapaz, a graça foi até... A salvação foi até de graça, mas a geladeira tem que ser as obras. Dizem O carro isso. tem que ser pelo esforço, tem que ser campanha. Então não é graça. Aí Paulo vai dizer em Romanos 11:6. Se é pelas obras, já não é pela graça. Sim. Ou seja, aonde o mérito entra, a graça sai. Uhum. E quando a graça entra, o mérito tem que sair. Ou é pela graça ou é pelo mérito. Entendi. E aí, uma vez que estamos na graça, podemos dizer que faremos as obras. Isso. Claro, porque, por exemplo, eu não faço podcast para ser salva. Não. Isso. Eu sou salva e por isso faço podcast. Porque Isso mesmo. se de fato eu sou salva e tenho a graça, eu vou frutificar, né?
Então você vai lá, você vai ser um excelente trabalhador, vai fazer o seu trabalho com excelência, vai revelar Cristo no seu trabalho, vai prosperar e vai comprar seu carro. Paulo falou isso Né? aí. Paulo falou isso em Efésios 2:10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual ele preparou antes do... Isso. Ou seja, nós não fomos salvos pelas obras, fomos salvos para as boas obras. Isso, até porque nós somos os ramos Isso. enxertados Na na videira verdadeira, que é Cristo. Então, se nós estamos lá, vamos frutificar. Isso. E se não estamos, Interessante que o esforço do... O ramo não faz esforço para dar fruto. Porque o fruto vem... É, bem boa. É verdade. Você nunca vai ver um pé de manga ali gemendo para dar manga. Os galhos. É. Então, você não dá fruto se esforçando. Você dá fruto crendo. Meu Deus do céu, o que é isso? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tem um tempinho ainda, gente, aí. Você quer responder mais alguma para a gente finalizar? Quer responder a última? Tem qual era a forma de amar, né? É. Na lei e agora. E o requisito de salvação na lei e o requisito Bom, na eu posso graça. responder as duas no mesmo tempo. Então vai. Interessante que a forma de amar na antiga ama o teu Deus, resumindo em 2 mandamentos. As tábuas eram os 10 mandamentos. Uhum. Uma tábua resumia a Deus, amar a Deus, e a outra ao próximo. Então, na antiga aliança é amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante, amar o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que Pedro, eles viviam se declarando para Jesus: Senhor, eu dou a minha vida por ti, eu te amo. Só que quando chegou Jesus foi preso, Pedro nega. Porque Pedro se confiava no amor que ele tinha por Cristo. Aí João escrevendo a carta, João escreve 5 vezes dizendo: o discípulo a quem Jesus amava. Pedro confiava no amor que ele tinha por Cristo. Falhou. João confiava no amor que Cristo tinha por ele. Uau, meu Deus. Pedro, enquanto está se escondendo, porque Jesus está no Calvário, Pedro está se escondendo com medo. João está aos pés da cruz. Porque João não confiava no amor que ele tinha por Cristo. João confiava no amor que Cristo tinha por ele. Amém. Então, toda vez que você se esforça para amar a Deus, vai ser cansativo. Mas quando você descansa no amor que ele tem por você, você anda em triunfo. Uau. O mesmo João vai dizer o quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Qual o verdadeiro amor? É o meu ou é o dele? É o dele. Então, quando eu sei que sou amado, o medo sai. Uau. Por isso que Deus diz 3 vezes: este é meu filho a quem eu amo. Ou seja, Jesus tinha a consciência do quanto era amado. Ele recebe essa palavra no Jordão, quando está sendo batizado. Do Jordão ele vai para o deserto. Quando ele vai para o deserto, ele vai com a consciência que é amado. Então, quando você tem a consciência que é amado, você já entra no deserto vitorioso. Glória a Deus. O entendimento que você é amado. Perfeito. Amém? Amém, meu Deus. Passaria muito mais horas aqui ouvindo a gente falar sobre a graça. Então, o amor ao próximo, só para finalizar, o amor ao próximo era o quê? Eu tinha que amar Débora como minha irmã. Segundo, eu me amo. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus disse: novo mandamento vos dou, João 13. Novo mandamento vos dou. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Então eu não amo mais Almirante como a mim mesmo. Eu tenho que amar Almirante com o amor de Cristo. É lavar os pés dos nossos irmãos Isso. como ele lavou. Porque ele é a referência. Aí alguns dizem: mas é difícil amar quem pisa no nosso calo. E o que Cristo fez? E o que Cristo fez? É tão maravilhoso que o que ele fez, ele compartilhou com a gente. Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado nos vossos corações. Então eu não tenho desculpa para não amar Débora. Porque o amor foi derramado no meu coração.
Incrível. E por isso que na Bíblia vai dizer que se de fato nós amamos, essa é a prova que Isso, nós somos filhos de Deus. isso. Jesus disse, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando amar uns aos outros. Isso. Então, Isso. o amor é a maior expressão de manifestação de Cristo na Terra. Meu Deus. É quando eu manifesto o amor para quem não merece. É igual uma história que eu escutei esses dias. Tinha uns meninos sacudindo pedra na casa de uma senhorinha. Uhum. E pega e joga pedra na porta e em cima do telhado. Essa senhorinha, ela sai com a bandeja de doce, de biscoito, de suco. Aí um diz, será que não está envenenado? Ah, Porque nós não merecemos isso aí. Aí um vai e salta. Ela não está dando porque nós somos bons. Ela está dando porque ela é boa. meu Deus. Perfeito. Então nós não merecemos. É ela que é boa. Ou seja, na antiga aliança a lei tratava Débora como Débora merecia. Na graça, Deus não trata Débora como Débora merece. Deus trata Débora como Cristo merece. Então Deus não abençoa Débora olhando para Débora. Deus abençoa Débora olhando para Cristo. Olha que coisa gloriosa. Profundo. Porque Deus tratou Jesus na cruz como Débora merecia. Para hoje ele me tratar como Cristo merece. Então, eu não mereço a cura, mas Cristo merece que eu ande em cura, em saúde. Uhum. Cristo merece que eu ande em prosperidade. Amém. Porque as bênçãos foram derramadas em Cristo. Foi ele que fez a aliança, não foi eu. Amém. E por eu estar em Cristo, eu faço parte dessa aliança. Eu sou inserido nessa aliança. E quando eu sou inserido nessa aliança, eu me torno co-herdeiro com Cristo. Herdeiro com Uhum. em todas as bênçãos. Oh, isso é glorioso. Ah, é maravilhoso. Meu Deus, é sublime, ultrapassa. Aleluia. Constrange. Constrange. O A graça amor de Deus. constrange. A graça constrange. Imaginar que Deus, entender que Deus fez isso ao nosso favor. Porque Ele é bom. Isso. Porque Ele é o amor. Ele é a própria vida. Aleluia. Ele é o que dá. Ele é o que dá. O fôlego de vida. Respiramos porque vem dele. O dom da vida é dele. E somente ele poderia nos salvar. Isso. Quando você tem esse entendimento, a culpa ela cessa. É. A condenação ela cessa. É tão maravilhoso isso, Débora, que Paulo vai dizer que não é a ira de Deus que constrange o homem. É a graça. Romanos 2, 4. É a bondade de Deus que constrange o homem, que conduz o homem ao arrependimento. Sim. É eu chegando... Olha o que é graça. Não é eu chegando para quem está algemado e mostrando a ele o poder das algemas. É eu chegando para quem está algemado e mostrando a ele o poder que tem a chave. Meu Deus. Amém. Porque ela está algemada, ela já está sofrendo. Então ela quer saber a forma de se libertar. Isso, já está condenado. Já está condenada. Aí você condena com palavras. Por quê? Porque Cristo ele não nos deu o ministério da condenação. Não. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Isso. A igreja não foi chamada para apontar o dedo. Amém. A igreja foi chamada para apontar o caminho. Isso. E o caminho é Cristo. É ele. Ele é a própria graça. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E é esse amor que vai fazer as pessoas mudarem a rota. Isso. É esse amor que vai fazer elas enxergarem a luz. É através do amor. Quer que seu filho obedeça a você? Filho, seus filhos, nossos Isso. filhos. Dê amor. Quando você fala, é natural, assim. A obediência, ela vem, sabe? Acompanhada isso. do amor. Pelo exemplo. Pelo exemplo, pela forma de vocês. Incrível, é incrível. Agora, imponha medo. Coloque pressão, coloque... Não vem. Não vem. Ela vai lhe obedecer, mas não de coração. Não. É por medo, é por chantagem. Não é assim. Isso. Deus não é assim. Deus, ele é o amor. E é o amor que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos faz novas criaturas. Isso. Esse é o amor de Deus. Por isso que a gente fala, glória a Deus, porque a glória é dele. Aleluia. Foi ele que criou tudo, Isso. foi ele que entregou Jesus.
o arquiteto de todas as coisas e o engenheiro de toda a base da terra é ele. Então, é glória a Deus por isso. E eu gosto muito de falar graças a Deus. Eu acho que todo mundo gosta de falar graças a Deus. E eu fiquei com isso essa semana. Graças é de gratidão, né? Mas graças também pode lembrar da graça, né? Isso. Graças, porque graças a Existem Deus... várias definições de graça. Várias definições, né? Então, sempre que a gente falar graças a Deus, vamos lembrar que é graças a Ele. Você está dando graças a Ele, A a glória Ele. que é dele. Que é dele. Porque vem dele. Isso. Vem dele. E o maravilhoso isso, Débora, você falando isso, que Cristo ele não liderou seus discípulos por oposição, Sim. por pressão, mas por inspiração. Meu Deus. É tanto que os discípulos quiseram imitar Jesus, não foi porque Jesus impôs, é porque Jesus foi o exemplo. Assim como vos dei o exemplo, façai vós também. Uau. Não foi vocês que pediram para eu lavar os pés de vocês, foi eu que decidi. E assim como eu dei o exemplo, faça vocês também. Perfeito. E flui, né? Você faz porque quer. Isso, faz por amor. Eu entrego a minha vida para Jesus. Porque eu entendi que ele entregou a vida dele por mim. Eu entrego, eu recebo, eu creio. Isso é é algo espontâneo. Assim como foi Jesus ter morrido em nosso lugar, a Bíblia diz que ele fez por espontânea vontade. Ele disse, sim, Pai, eu vou morrer por eles. Foi um ato espontâneo. Porque o amor é esse ato espontâneo. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e recebe ele, recebe o que ele fez e quer andar agora com ele, é espontâneo. Porque o amor faz isso. Meu Deus do céu. Não é por uma obrigação, é por gratidão. Por gratidão. Por você ser grato pelo que ele fez. Deus tem, só para finalizar, né? A gente já passou aí um tempinho. Mas porque a conversa tá maravilhosa. Tá difícil terminar. O Senhor tem me ensinado a viver pequenas coisas do meu dia apreciando com amor. Lavar louça, passar uma roupa, não sei, trocar uma fralda. Dia a dia. Mas com amor. E quando existe amor em todas as coisas que nós fazemos, ali ele está. Esse podcast aqui eu faço com muito amor. Não do amor que eu tenho, mas é a forma de agradecer a Deus. Amém. E de alcançar aquilo que ele quer. Glória alcançar, que são vidas. Porque o amor dele foi derramado em mim, em você, para que esse amor seja derramado também, conhecido e de pregar, né? Para as outras pessoas conhecerem também esse amor. Então, Deus tem me ensinado isso. Cada coisinha. Deus tem me ensinado até a desenhar. Minha filha, desenhe. E eu escuto ele falando, sabe? Vai, filha, desenha. Para de fazer isso aqui, desenha. E eu tô lá desenhando e ele lá, vendo. Até ali ele tá ensinando a você algo. Porque Deus quer isso. Ele é mesa. Ele é esse momento de conversa. Ele é o sol nascendo, ele é a gente cozinhando, ele é a gente abraçando o irmão, a gente olhando com amor para nossa cidade, para todas as pessoas. Então, que a graça de Deus, né, provada em Cristo Jesus, naquela cruz por nós, seja conhecida e experimentada por muitos, Nilson. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida também. Glória a Deus. Muito obrigada por você ter vindo, por tudo que eu ouvi aqui. Você é um homem de Deus. Amém. Você é um filho de Deus e o seu ministério é grande. Glória a Deus. Viu? Porque tem muita gente e a seara é grande. Amém. Vamos pegar nossos irmãos. Faço minhas palavras de Paulo em Coríntios 15, 10. Tudo que sou e tudo que eu faço é pela graça. Se não fosse a graça... Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, ficamos por aqui, então, com mais um episódio. Eu espero que você tenha recebido esse conhecimento do alto. Porque eu estou aqui ainda, vou passar a semana pensando nessa verdade que foi dita aqui, ouvindo também, mais vezes, para que a gente nunca se esqueça que a graça de Deus é o amor dele. Pela sua, pela minha, pela vida de todo aquele que está na terra, né? Todos aqueles que estão aqui. Bom, então ficamos por aqui. Obrigada por você ter ficado até este momento conosco. Mande sua pergunta, pode mandar aí nos comentários se tiver alguma pergunta. Nilson se disponibiliza eu também a responder você. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.